Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 de julho do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 3 do mês Av, do ano 5781. Nós estamos hoje a 309 dias da contagem durante o ano, e a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel é exatamente deste numeral, para que nós possamos estar aí refletindo sobre os ensinamentos do nosso Rebbe. Ontem nós tivemos aí um dia atípico, né? A tarde com a Torá. Então vamos nos restabelecer no dia de hoje, né? Hoje não teremos portão para abrir ou fechar. Baruch Hashem, né? Então a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje diz assim: nós estamos, né, só recordando, nós estamos no grupo de 20 ensinamentos que tem o título de Fé e Intelecto. Então o Rebbe fala conosco hoje assim: o intelecto é inábil em sua abordagem do divino. Afinal, a própria lógica, os critérios que estabelecem o que tem sentido e o que não tem, não passa de uma criação, um capricho de um Criador Supremo que está infinitamente além do intelecto. A abordagem daquele que criou o intelecto exige um sentido que está além do intelecto. Chamamos esse sentido de emuná, que alguns traduzem, né, como fé. Ok? Nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, então, ele nos fala, né, nos chama a atenção para que nós estejamos atentos. O intelecto, ele é de fato algo real, porque Deus o criou e deu ao ser humano. E esse intelecto é algo ímpar na criação. Porém, né, o intelecto em si, ele é inábil, né, na abordagem do divino, principalmente em estabelecer critérios sobre o que tem sentido e o que não tem sentido. Então, o nosso intelecto, ele sozinho, ele faz uma abordagem muito controvertida, né? É que nem aquela questão, né? A pessoa diz, hoje eu levantei com o pé direito, então ela está com bom humor e beleza, tranquilo. Mas aí tem outra que diz assim, bom, ou outro dia, melhor dizendo, hoje levantei com o pé esquerdo, nem olha para mim, por favor, não olha para mim. Eu levantei com o pé esquerdo hoje, né? Então tem aquelas situações assim, nesse sentido aí. E provavelmente todos nós já passamos por essa situação, né? Principalmente quando é o pé esquerdo, né? Levantei com o pé esquerdo hoje. Por favor, não olha para mim, né? Então nós entendemos bem disso daí, não é verdade? Porém, o nosso Rebbe aqui, ele fala que a abordagem daquele que criou o intelecto, portanto, Deus, o Criador, ele exige um sentido que está além do intelecto. Ou seja, o que Deus requer do nosso intelecto, né, é que nós possamos ter uma consciência real de Deus. Porém, né, o nosso Rebbe diz que o Eterno, ele quer que realmente, ele exige realmente que o sentido de cada um de nós está além do nosso próprio intelecto. Esse sentido, né, o Rebbe diz, emuná, que é uma palavra hebraica, emuná. Alguns traduzem por fé, outros traduzem por confiança, né? Então, o que realmente Deus ele quer de cada um de nós é aquilo que está além do nosso intelecto. Emuná, confiança.
Dentro desse aspecto, confiança, que alguns traduzem emuná como fé, mas confiança é o sentido mais, vamos dizer assim, mais próprio daquilo que realmente Deus quer de cada um de nós, que nós venhamos confiar nele, seja qual for a situação. O que Deus quer que nós confiemos, que o que Ele está fazendo é de fato o melhor para nós, mesmo que nós estejamos passando por momentos de tristeza, dor ou algo semelhante. Mas o que realmente Deus quer que nós tenhamos realmente esteja além do nosso intelecto. O nosso intelecto, ele realmente mostra para nós e nos faz entender. O momento é o momento é triste, dolorido ou algo semelhante. O intelecto nos mostra essa realidade. Mas a emuná, ela exige de nós que venhamos além do nosso intelecto. Nesse sentido, que nós estejamos confiando em Deus, que Ele está fazendo o melhor para cada um de nós. Então, dentro desse aspecto, não resta dúvidas de que emuná está além do intelecto. E de acordo com essa realidade, né, amados, seja para qual for a situação da nossa vida, emuná, confiança, simplesmente confiança. Como diz em outra gota de sabedoria, né, o Eterno, aliás, o Rebbe, né, nos fala sobre uma questão da nossa emuná, a confiança de uma criança, como de uma criança para com Deus. Então vamos colocar realmente essa emuná, de fato, em ação, em atividade na nossa vida. É por isso que na outra gota de sabedoria o Rebbe diz que a emuná, ela precisa fazer parte da nossa vida, do momento a momento, do dia a dia, cada fração de segundo que nós vivemos, nós precisamos fazer com que a emuná, a confiança em Deus, ela esteja arraigada em nossas vidas. Então, não esqueça que é um exercício de fé no nosso dia a dia com referência a isso daí. Ok? Vamos lá então, a Edina Silva, de Bauru. Shalom, shalom, Edina. Graças a Deus, recuperada plenamente da quarentena e aí na atividade do cotidiano. Baruch Hashem. Shalom, shalom, né? Carla de Costa. Temos aí também a Malu, do Distrito Federal, a Maria Luísa, de Palmas, Tocantins, né? Temos aí também, quem mais que está aí? Deixa eu ver. A Marli Estael Silva Monteiro, né? Que é de Vitória, Espírito Santo, né? Quem mais? Baruch Hashem. É só dar um shalom aí, gente, para a gente poder ver a identificação de quem está conosco aí, ok? Baruch Hashem. Bom, hoje nós vamos para a nossa segunda aliá, e a nossa segunda aliá hoje está no capítulo 1 do livro Devarim, Deuteronômio, do versículo 12 até o versículo 21, ok? Marcos Santos, né, Santa Adélia, Paraná, né, Marcos Santos? A Cida Fernandes, shalom, shalom, a Cida Fernandes é de onde que é, Cida? Dá o nome da cidade aí, fazendo favor aí, que não me lembro no momento, ok? Então, Baruch Hashem, a nossa introdução ontem, apesar que foi um pouco tumultuada ontem, né? Cida Fernandes, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Baruch Hashem. Ontem nós tivemos aí a nossa ilha meia, como diz assim, né? Cheio de percalços, mas tudo bem, né?
Santa Adélia, Marcos Santos, São Paulo, Baruch Hashem. Então, algumas coisas aqui para nós recapitularmos sobre a nossa introdução ao livro de Devarim. Nós temos aí que a Parashá Devarim, ela é sempre lida no terceiro Shabat das 3 semanas que nós temos aí desse período de luto, né? Do dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av. Então, essa Parashá Devarim, né, que é a própria introdução ao livro de Devarim, Deuteronômio, que significa palavras. Então ela é sempre lida no terceiro Shabat, desse período de 21 dias. No próximo Shabat, nós teremos exatamente o terceiro Shabat do período das 21 semanas de luto, né, desse período de luto. Então essa é uma curiosidade interessante. Também nós temos aí sobre no livro de Gênesis, Bereshit, nós temos aí a questão da necessidade histórica da criação do povo judeu, que é exposta em Bereshit. No livro de Shemot, Êxodo, nós temos aí a questão da formação do povo através de Shemot, Êxodo, a saída do Egito. No livro de Levítico, né, Vaikra, nós temos aí a natureza de seu relacionamento especial com Deus, né? A questão da natureza do povo israelita de forma especial no seu relacionamento com Deus. Em livro de Números, Bamidbar, nós temos aí os problemas que surgem desse relacionamento que foi posto à prova e foram resolvidos aqui, que nós vimos no livro de Números, Bamidbar, no deserto. Ao que parece, só faltaria agora Moshe fazer um resumo final e talvez dar as últimas instruções para a conquista e ocupação da terra prometida. Contudo, em Devarim, tem extensão similar dos outros 4 livros. Isso já indica que eles não constituem uma mera recapitulação, mas possui conteúdo importante próprio. Na realidade, há 2 temas gerais que entrelaçam e sobrepõem no discurso de adeus de Moshe aqui no livro de Devarim. O primeiro tema é as suas exortações para que o povo judeu se mantenha fiel a Deus e aos ensinamentos de sua Torá. E o segundo tema consiste na rememoração de grande parte da matéria legal contida nos livros precedentes, né? Então esses são os 2 temas principais do livro de Devarim, Deuteronômio, né? Entretanto, se espera que tópicos do primeiro tipo apareçam, né, de uma despedida, porque foi necessário dizer, com outras palavras, uma porção tão grande das leis que supostamente já haviam sido formulados antes com clareza. Por que aqui é enfatizado isso? Outro aspecto marcante, né, de Devarim é que nós temos aí um estilo bem literário, né, e diferente dos demais 4 livros. Moshe fala na primeira pessoa em Devarim, né? Então aqui é uma identificação muito clara, né? Moshe falando. Enquanto que nos outros 4 livros, normalmente nós encontramos a expressão Deus falou com Moshe. Deus falou para Moshe, e assim sucessivamente. E aqui no 5º livro, Devarim, Deuteronômio, que significa palavras, Devarim, então nós vamos encontrar Moshe falando muito na questão da primeira pessoa. Então a identificação fica muito patente com referência a isso daí. Os sábios, né, nos dizem que apesar de Moshe
ter transmitido os primeiros 4 livros exatamente como ditados por Deus, né? Devarim, ele vem realmente com esse aspecto, né? Moshe falando na primeira pessoa, ou seja, ele acaba falando de certa forma no seu próprio nome, né? Então, mesmo no caso do último, a presença divina falou de sua boca, né? Ou seja, a expressão, né? A presença divina falou de sua boca. Então, ainda continua assim, Moshe sendo na primeira pessoa, né? Devarim não é menos divino do que os outros 4 primeiros livros, não resta dúvida. Enquanto os outros contêm as palavras de Deus comunicadas diretamente por Moshe, Devarim apresenta suas palavras, as palavras de Moshe, transmitida, né, ao povo judeu. Então, em Devarim, nós vamos encontrar o quê? As palavras de Deus sendo transmitidas, né, por intermédio de Moshe, mas nós vamos perceber Moshe nesse aspecto aí de primeira pessoa, né? Mas então, por que a súbita mudança de gênero literário dos primeiros para o último livro? A resposta a essas 2 perguntas reside no fato de que esse livro se dirige à geração que entrará na Terra Prometida. A modificação abrupta, né, de modo de vida de nação de nômades sustentada pela proteção sobrenatural de Deus, a nação de agricultores que precisa trabalhar a terra, exigia uma reafirmação prática dos ensinamentos divinos, até então abstratos à geração do deserto. Então essa geração do deserto que vai entrar na terra prometida, ela vai ter uma mudança muito abrupta no seu estilo de vida. Eles estão no deserto, tudo procede de Deus, né? Eles só precisam se preocupar em estar estudando Torá. As demais necessidades, Deus estava provendo para eles. E nessa providência divina no deserto, para a geração do deserto, essa nova geração que vai entrar na Terra Prometida, eles estão habituados à boa vida, vamos assim dizer, o modo de dizer, né? Devido à questão de não trabalharem, né? Eles estavam ali, levanta acampamento, arma acampamento, e no mais, né? Vão apenas aí colher a maná, e dessa forma tem o seu sustento diário, né? Uma pequena porção de maná, como nós já vimos, já servia para sustentar cada pessoa durante 24 horas tranquilamente. Mas agora, com a entrada na Terra Prometida, eles vão ter que guerrear, vão precisar conquistar a terra, vão precisar trabalhar na terra, preparar a terra, vão precisar construir moradias, né? E assim sucessivamente. Então é um momento em que nós vimos aí nos 4 livros anteriores sobre a questão do mundo físico, envolver-se com o mundo físico, o mundo secular e automaticamente com as coisas mundanas. Nesse aspecto, no bom sentido, as coisas mundanas. É a questão material, o trabalhar, né? O preparar a terra, cuidar da terra, da plantação, fazer a colheita, né? E etc e tal. Então, eles vão ter muito mais tempo para trabalhar e muito menos tempo para estudar a Torá, o que era totalmente diferente no deserto. Era mínimo trabalho e muito estudo de Torá. E agora eles vão entrar naquele aspecto, né? Eles vão entrar naquele aspecto de envolver-se realmente com o mundo físico de forma literal e colocar a mão na massa, né? Então,
nesse aspecto aí, a geração do deserto, que apesar de ter sido nutrida com muitos milagres, agora vão ter que pegar no batente e vão ter que trabalhar muito, não resta dúvida. Então, nessa mudança toda que eles estão para fazer, para acontecer na vida deles, então a presença natural de Deus continuaria sendo a manifestação no tabernáculo, né? Até construir o templo, continuaria sendo a presença divina do tabernáculo. A mão de Deus nos parâmetros, né, da vida cotidiana, né? Logo, ela seria diferente daquilo que estava no deserto. Por isso que nós temos aqui nas gotas de sabedoria do nosso Rebbe, nesse aspecto desse novo grupo que nós estamos sobre questão de fé e intelecto, e hoje nós vimos aquela questão sobre o que realmente Deus exige, né, de cada um de nós, está além do nosso intelecto, que é a emuná. A emuná, confiança, quando nós, né, falamos, né, emuná, fé, ela tem um sentido e tem um peso. Mas quando nós falamos emuná, confiança, ela tem uma outra dimensão. A fé, de uma certa forma, ela se tornou bem, vamos dizer assim, para entendermos, né, com referência aos povos, bem entendido, tá? Com referência aos povos. Traduzir emuná para a fé, ela se tornou uma coisa muito simples e muito vulgar, né? Então, qualquer coisa, melhor dizendo, qualquer um fala fé, eu tenho fé, e aí por aí afora vai. Eu tenho fé, né? Tem muitos slogans por aí sobre questão de fé daqui, fé dali, e mais bule aqui, mais café para lá, né? Então, dentro desse bule e café, a fé acabou virando aí, muitas vezes, um café muito fraco, e aquela água de batata, né? Aquele café transparente, que você, com o café de tão fraco que ele é, duro dele sair do coador para entrar na garrafa, e depois que entra na garrafa, essa fé, ela tá tão fraquinha que é difícil ela até sair da garrafa para cair na xícara, né? E quando cai na xícara, aí você olha assim, você vê, né? Do outro lado, né? O café passou longe e ficou aquele café, aquela água de batata transparente, né? Então, na realidade, a emuná, ela precisa de um café forte, né? É aquele café que ele tem, né, robustez para sair do coador, quando entra na garrafa lá, entra com aquela força, e quando vem para a xícara, vem com aquele café lá, né, como diz o outro, cafezinho preto mesmo, que não dá para enxergar do outro lado. Então é um café forte no sentido, aqui nós queremos dizer, no sentido de força, confiança. Ela vai exigir de você força e não fraqueza. A fraqueza, no sentido trazendo para dentro da emuná, a fraqueza ela precisa estar dentro do aspecto de que nós sem Deus não somos nada. Então é nesse sentido de, entre aspas, fraqueza. A nossa fraqueza. Qual que é a nossa fraqueza? Eu sem Deus não sou nada. Ponto. Mas a nossa emuná, ela precisa ter essa força, essa robustez. Ou seja, aquilo que nós estamos aprendendo nas gotas de sabedoria do nosso Rebbe, somado ao estudo da Torá. Ou seja, a nossa emuná, a nossa confiança em Deus, ela independe se está ou não acontecendo milagres. A nossa emuná, a nossa confiança em Deus, independe se as coisas estão legal ou não para nós. A emuná, a confiança em Deus, não importa se o mundo está desabando.
mas eu confio em Deus. A emuná, a confiança em Deus, é quando você olha para os dias atuais, diante dessa pandemia que fizeram dela um pandemônio, ok? Para trazer medo, terror, ameaças e morte às pessoas. É você olhar todo esse inferno que está aí fora e você ter confiança que Deus é o teu ajudador, é o teu protetor, que Ele permanece com você. Mesmo se as coisas não forem boas, mas você vai permanecer confiando em Deus. Mesmo se você é infectado ou não é infectado, você continua confiando em Deus. A sua emuná, ela independe daquilo que acontece com você e ao seu redor. A sua confiança em Deus, ela é absoluta, ela é imutável. Então essa é a questão. Obviamente, dentro do aspecto da vida, aquilo que vai acontecendo, você vai tendo como diferenciar e automaticamente você vai também tomando decisões, né, adequadas para que você esteja tanto fazendo a vontade de Deus, como você esteja cada vez mais vivendo a emuná, a confiança em Deus. Então, por isso, amados, em todo esse aspecto que nós vamos e estamos, né, enfrentando no nosso dia a dia, é no sentido de nós realmente emuná, confiança, independe do que esteja acontecendo, seja de bom ou não. Mas a emuná, a nossa confiança em Deus, ela é absoluta, ela é real, e eu continuo confiando. Como disse o profeta, né, certa feita, que pode me faltar tudo, pode faltar, né, o alimento, pode faltar o gado, pode faltar o profeta, né, vivendo junto com o povo judeu dentro do aspecto agrícola, né, pode faltar o sustento, o alimento na plantação, pode faltar o gado, pode faltar tudo, mas todavia nele continuarei confiando. Então, a emuná, a confiança em Deus, ela independe do que esteja acontecendo conosco ou ao nosso redor, seja bom ou não. Mas a emuná, ela é e precisa ser imutável, absoluta. Eu confio. Não pode acontecer o que for. A minha confiança em Deus continua sendo real. Por isso, o nosso alimento diário é importante, né? A nossa techuvá diária, a nossa tefilá diária, a nossa tzedaká diária, o nosso estudo de Torá diária, as nossas 7 leis universais diária, vivendo, alimentando, sustentando, para que a nossa emuná, confiança em Deus, seja cada vez mais real, né? E assim não resta dúvidas de que Deus cuida de cada um de nós. Baruch Hashem. A Cibele, shalom, shalom, Cibele, a Irani Braga, shalom, shalom. Então, amados, né, nessas abordagens que nós temos aqui, no livro de Devarim, Deuteronômio, então, o que Moshe traz para nós através desse 5º livro é exatamente o quê? Reparação, restauração e renovação do relacionamento entre Deus e o seu povo, a começar com o povo judeu e se estendendo esse relacionamento às nações, aqueles dentre as nações que realmente abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico e seguem em frente no serviço a Deus, ombro a ombro com os judeus. Então, dessa forma, né, o tema central do nosso 5º livro,
Devarim, que significa palavras, o tema central do quinto livro é Teshuvá. Teshuvá literalmente é retorno a Deus. Então, só para fazermos aqui uma pequena recapitulação sobre essa questão em si, né? Então, deixa eu pegar aqui a anotação nesse sentido. Então, o foco, Teshuvá, que nós vamos encontrar aqui no quinto livro, então, Teshuvá, literalmente, a tradução é retorno. Então, retornar aquilo que é essencialmente bom. Retornar realmente é um desejo profundo que nós precisamos ter em praticar aquilo que é bom e justo. Retornar a Deus significa estarmos realmente conectados com Deus, que é a fonte de todas as coisas. Arrependimento, a palavra correta para arrependimento, a palavra é haratá. Haratá. Então, haratá, a tradução correta é arrependimento. Então, dessa forma, quando eu faço Teshuvá, retorno a Deus, quando eu retorno a Deus, então eu estou retornando essencialmente naquilo que é bom, a fonte de todas as coisas, que é Deus. Isto me leva a haratá, ao arrependimento. E dessa forma, então, eu vou ter uma mudança no meu estilo de vida. Porque o meu retorno me fez o quê? Fez uma reparação, fez uma restauração, fez uma renovação do meu relacionamento com Deus. Isso é Teshuvá, retorno a Deus, conexão com Deus. E isto me leva a haratá, ao arrependimento, onde de fato eu vou deixar para trás realmente tudo aquilo de errado, de pecado que eu cometi até então. Então é uma renovação de vida, ok? Então isso é Teshuvá, que é o que essencialmente nós vamos encontrar aqui no nosso quinto livro, né, da nossa dos estudos da Torá, ok? Então, Teshuvá. Baruch Hashem. Vamos então para a nossa segunda leitura, a nossa segunda aliá, capítulo 1, né, verso 12 ao verso 21, ok? E aí nós vamos ver alguma coisa a mais para podermos somar a nossa aliá de hoje. Voltando à questão dos julgamentos, eu disse, então aqui nós vemos, né, a Torá escrita com os comentários de Rashi. Poder-se-ia argumentar que, embora julgar-nos sozinho seja uma imensa responsabilidade, traz também grande recompensa, de modo que eu deveria querer julgar-vos inteiramente por conta própria. Porém, ainda que eu o desejasse, Deus me ordenou especificamente que não o fizesse. Então, como posso suportar essa carga? Além disso, constantemente complicais o processo judicial com vosso pendor, para sempre apresentar novas evidências e testemunhas, o qual gera tanto trabalho adicional, com vossa falta de confiança em mim, que constitui uma enorme carga, e com vossa briga incessante, que vos leva frequentemente ao tribunal. Como posso suportar isso sozinho? Só recapitulando, né? Então aqui Moshe, ele está realmente trazendo à memória, né, lugares e fatos acontecidos, né, sobre a questão de pecados e rebeldias contra Moshe, Arão e Deus.
né? E alguns casos também onde temos aí a própria rebelião dos 10 espiões, por exemplo, que além de fazer tudo isso, ainda blasfemaram contra a terra prometida, né? Mas aqui especificamente nessa passagem aqui, Moshe está falando da época em que ele recebeu a visita do seu sogro Itrô. E Itrô, Jetro, viu que Moshe ficava desde o amanhecer até o anoitecer julgando as causas do povo, o povo fazendo aquela fila, levando a Moshe, né, as brigas de família, parente, de vizinho, né, as discussões porque não tinha vassoura, o marido não comprou a vassoura, porque o vizinho varreu o lixo para frente da casa dele, né? Então, aquelas coisinhas, né? Que não teria necessidade de levar para Moshe, a não ser as coisas muito complicadas, difíceis. Vamos dizer assim, Moshe, né, era o Supremo Federal daquele momento, né? Então seriam coisas mais complicadas, etc, etc. Mas levavam, né, as picuinhas, e ele estava ali, ouvindo o povo. Aí foi onde que Jetro, o seu sogro, disse para ele, separe, né, juízes, né, que é a causa aqui sobre a questão judicial, né? A primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, até chegar ao Supremo aí, né? Então é nesse sentido aí que Moshe está recordando os fatos. Continuando aí, capítulo 1, verso 13. Portanto, como Deus me ordenou que vos dissesse, aprontai-vos para a nomeação de homens que sejam tementes a Deus, imponham respeito por sua integridade, sejam desprendidos de sua riqueza, sejam retos, sábios, isto é, criteriosos, inteligentes, isto é, capazes de deduzir novas leis de precedentes jurídicos, e conhecidos entre vossas tribos por sua reputação impecável. Eu os nomearei vossos juízes. Tratai-os como vossas cabeças, isto é, com o devido respeito, pois na qualidade de juízes, eles terão o dever de vos inculcar integridade moral e, portanto, responderão por vossos pecados, ou vamos dizer, por vossas transgressões, né? As leis, ok? Maria Barros, shalom, shalom, Maria. Verso 14, ora, deveríeis ter protestado contra esse plano, insistindo para que eu próprio vos guiasse e julgasse, e não algum discípulo meu. Mas me respondeste e disseste, o plano que falaste é bom para nós, porque achaste que juízes de menor estatura seriam receptivos ao seu suborno. Além disso, quando vistes que eu relutava em pôr em prática o plano, vós me exortastes a fazer isso depressa. Então aqui Moisés, segundo os comentários de Irache, né, quando ele falou que ia dividir em instâncias, né, primeira até a Suprema Corte, né, então aqui, segundo os comentários de Irache, fala que o povo gostou da história. Por quê? Porque as instâncias inferiores seriam mais propícias ao suborno, corrupção. Está entendendo? Continuando, quando comecei a executá-lo, porém, só encontrei um número suficiente de homens com 3 das 7 qualidades que Deus me mandara buscar, ou seja, retidão, sabedoria e reputação impecável. Na realidade, achei homens capazes de desenvolver raciocínio dedutivo básico, como também aconteceu quando eu recrutava artífices para a construção do tabernáculo e seus objetos, mas não possuidores de faculdade dedutiva suficientes para a derivação de novas leis a partir de precedentes jurídicos, ou seja, pessoas que tivessem uma intuição, uma sabedoria mais elevada, justamente para poder
fazer novas leis, né, a partir de precedentes jurídicos, né? Então a Torá escrita, ela era a base para os precedentes jurídicos, para novas leis, etc. e tal, né? A chamada halachá, né? O estilo judaico, né? As leis e os preceitos, né? Convenci esses homens retos, sábios e notáveis a se tornarem os cabeças de vossas tribos, mostrando-lhes que seriam uma grande honra guiar e julgar os descendentes dos patriarcas, o povo tão amado de Deus. E os fiz dignatários sobre vós, ordenando-vos os tratasseis com respeito, dando-lhes o direito de serem os primeiros a comprar, vender, expor opiniões e entrar ou sair de um aposento. Então os nomeei líderes de milhares, líderes de centenas, líderes de 50 e líderes de dezenas. Tornei esses juízes responsáveis não só pelo proferimento da sentença, mas também pela execução da pena. Contudo, nomeei açoitadores para vossas tribos, para ajudarem os juízes a aplicar chibatadas, caso estes não pudessem fazê-lo sozinhos. Ordenei a vossos juízes naquele tempo, dizendo: não sois mais pessoas privadas, agora sois servidores públicos. Portanto, ouvi as disputas entre vossos irmãos e deliberai sobre elas rapidamente, ainda que tenhais julgado casos semelhantes no passado, e por isso vos inclineis a tomar uma decisão apressada. Ademais, julgai com justiça entre todo homem e seu próximo, mesmo em casos entre indivíduos, em que um litigante fizer acusações sem apresentar evidências, e mesmo em disputas aparentemente insignificantes pela partilha de propriedade herdada. Quando nomeardes outros juízes, não favoreçais pessoas com bases em critérios que não sejam a habilidade de julgar corretamente. Se o fizerdes, considerarei aquele que fez a nomeação responsável pelos erros do nomeado no julgamento, né? Colocar um juiz ali, né? Naquela manha, entendeu? Né? Para poder atender os meus interesses. Então é nesse sentido aqui que o Moshe está falando. Não façais isso. Colocar ali um juiz que vai te favorecer amanhã, né? Então aí você pode cometer os seus abusos, violar as leis, tornar-se corrupto, né? E esses juízes que você nomear, eles vão fazer com que você passe impune, né? Então não é para nomear juízes dentro desse estilo, ok? Lembrou alguma coisa do presente? É exatamente isso. Continuando, ouvireis uma disputa que envolva um pequeno montante de dinheiro com a mesma prontidão com que ouvireis uma disputa que envolva uma grande quantia. Não adiareis, melhor dizendo, a primeira em deferência à última. Além disso, ouvireis as reclamações do pobre tão imparcialmente quando ouvireis as do rico. Não decidireis a favor de um pobre culpado, a fim de forçar o litigante rico a sustentá-lo. E não decidireis publicamente a favor de um rico culpado, a fim de proteger sua reputação, dizendo-lhe em seguida, privadamente, que na verdade ele é culpado e tem de pagar o que deve ao pobre inocente. Não temereis homem nenhum, nem contereis vossas palavras por causa de homem nenhum, porque a responsabilidade final pelo julgamento correto é de Deus. Se perverterdes a justiça, Deus será obrigado a reparar toda injustiça que causardes.
trareis a mim toda a causa que for difícil demais para vós, e eu próprio a ouvirei. Naquele tempo eu vos ordenei que fizesseis todas as coisas que deveríeis fazer para diferenciardes entre causas civis e capitais, né? Então aqui, sobre a questão dos juízes, está todo esse aspecto aqui que Moshe traz nesse momento aqui, né? Então, assim, a questão dos juízes, em outros comentários, mais além dos comentários de Rashi, os nossos sábios falam que o juiz, né, ele precisa ter todas essas qualificações aqui, né? E o juiz, ele precisa ter uma independência econômica. Ele precisa ser rico, o juiz. Não adianta você falar ou você não gostar de um juiz rico. Nós já vimos em outro ensinamento lá atrás, num dos 4 livros, nós vimos aí, quando falou sobre essa questão de Itro, uma das qualidades que foi mencionada ali, quando Moshe ele nomeou juízes, aqui ele fala, faz uma recordação mais resumida. Mas quando nós estudamos a Parashá Yitro, lá nós vimos essa questão aí. O juiz ele precisa ter todas essas características, ser honesto, né? Ser conhecido no meio da comunidade, ele ser uma pessoa idônea, né? Ele ter realmente uma vida ilibada, uma vida realmente um exemplo. Entre outras coisas, né? A sabedoria, aquela questão, né, jurídica, para poder julgar corretamente as coisas, né? Nós vimos ali, e como foi repetido aqui, ele vai ouvir tanto o pobre como o rico. Se o pobre é culpado, ele vai julgar o pobre culpado dentro da lei. Se o rico é culpado, ele vai ser julgado dentro da lei. Não é para se desviar, não é para desvirtuar a justiça. Por quê? Porque no final, o julgamento final é de Deus. Por isso que Deus é chamado de Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Então, cada juiz, ele está passando pelo crivo divino. Às vezes você acha, pô, aquele juiz, aquele não sei o que lá, aquela corte, aquela Suprema Corte, meu Deus, né? Estão fazendo o que bem entende, né? Estão passando por cima da legislação, por cima da lei, por cima da Constituição. Não existe Código Penal, não existe Código Civil para ele. Eles fazem o que bem entende. Para favorecer quem? O pobre? Não. Para favorecer o rico, o poderoso e por aí afora vai. E às vezes você fica assim, puxa vida, onde está a justiça? Cadê a justiça divina? Então, mais uma vez aqui, né, nós somos exortados a confiar em Emuná, a confiar em Deus, ponto. Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, o todo-poderoso. Nenhum juiz passa, tendo culpa, passa pelo tribunal divino sendo inocentado. Do eterno, o Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, vem o julgamento correto sobre cada juiz que existe na face da terra. Então eles podem achar que não há Deus. Eles podem achar que são deuses, mas não escapam do tribunal celeste. E a nossa emuná descansa nisso. Confiança. Deus está no controle. Para cada um, Deus colocou um limite de tempo. E principalmente quando as suas ações afetam a vida humana, seja ela de quem for, seja do pobre ou do rico, mas essencialmente, quando as suas ações nefastas, elas mexem com a vida do pobre,
do destituído, do necessitado, da viúva, do órfão, eles aceleram ainda mais o juízo de Deus sobre eles. O tempo que eles tinham não será mais o mesmo tempo. Ele foi encurtado, porque eles começaram com as suas ações nefastas, eles começaram a mexer com a vida humana. E não tem coisa pior quando se mexe com a vida humana. Isto acelera o juízo de Deus. Então, não esqueçam, emuná, confiança. Deus não é cego e nem surdo. Por isso que nós temos aí um dos salmos que nós lemos diariamente. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que fez os olhos não verá? A Edna cantou lá, é o Salmo 94. É o Salmo 94, segundo a minha expert Edna. É o Salmo 94. Então, emuná, confiança. E à medida, amados, que nós mais colocamos em ação a emuná, mais rapidamente nós colocamos em ação o agir de Deus. E mais rapidamente nós poderemos contemplar a justiça divina. E graças a Deus, tanto os Benei Israel como os Benei Noach, que tem aí entre as nações realmente levado uma palavra diante nesses últimos 18 meses a respeito de clamar a Deus, e muitas pessoas dentre as nações, na sua localidade, próximo a você, na sua região, as pessoas têm ouvido o que você tem dito, e muitas pessoas estão clamando a Deus, pedindo realmente uma solução para esse momento de pandemia terrível que o mundo está sofrendo. E mais rapidamente nós estamos vendo as verdades aparecendo. Tudo não foi e não é uma questão de pandemia e aquele tal de bichinho. Tudo é uma questão de poder. Tudo é uma questão de poder. Poder e poder. E não pelas vidas. Estamos vendo aí, graças a Deus, muitos médicos, cientistas, especialistas em infectologia e companhia limitada se pronunciando cada vez mais a respeito de remédios preciosos e baratos, acessíveis a toda a população para a cura. Graças a Deus que nós estamos vendo, sim, o final dessa história, e veremos aí muitos e muitos culpados recebendo a sentença divina. Baruch Hashem por isso. Ok? Donária, Carmo, shalom, shalom, Donária. Então, amados, emuná, ela é algo muito importante para nós. E nesse aspecto aqui, né, que Moshe está trazendo sobre juízes, então, lá na Parashá Yitro, nós vimos lá que uma das coisas requeridas para o juiz é que ele seja rico, que ele tenha independência econômica, para que ele não seja corrompido, para que ele não seja subornado. Então, por isso, não resta dúvidas de que, realmente, os juízes, para ter aí, né, a sua posição dentro das instâncias até a instância suprema, precisam de fato serem juízes de carreira, né, e não nomeados aí, né, ao bel prazer dos corruptos, né, pessoas que não são devidamente qualificadas para poder ocupar uma posição de juiz e depois, né,
fazer vistas grossas à corrupção, né? E livrar a cara, né, do indivíduo, sem contar, né, o suborno que vem por debaixo dos panos por aí afora vai, não é verdade? Então, não esqueçamos que os nossos olhos contemplem nossos dias para agora, né? Realmente os perversos sendo realmente punidos pelo tribunal celestial, ok? A partir do verso 19 até o verso 21 do capítulo 1, nós temos aqui o início, né, sobre a questão que Moshe traz à memória, sobre a repreensão referente aos espias. Então diz assim: depois que estabelecemos o sistema judiciário conforme Deus nos ordenara, partimos de Horebe e atravessamos todo aquele deserto grande e assustador, que, como vistes, estava cheio de serpentes e escorpiões gigantes. Seguimos em direção ao monte dos Amoritas, como Deus, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos até Ritmá, defronte a Kadesh Barneia. Eu vos disse ali: chegastes ao monte dos Amoritas, ponto elevado estratégico da terra que Deus, nosso Deus, nos está dando. Vê, Deus, teu Deus, pôs a terra diante de ti, sobe e toma posse dela, como Deus, o Deus de teus pais, te falou. Não temas nem te apavores, pois Deus te guiará e lutará por ti. Então aqui nós encerramos a nossa segunda aliá, né? Fechando aqui a nossa segunda aliá, é algo que a Torá escrita traz e Rashi ele acrescenta. A Torá escrita diz: não temas nem te apavores. E Rashi ele acrescenta: Deus te guiará e lutará por ti. Então, para nós entendermos um pouquinho nesse aspecto aqui, quando os espiões eles falaram da terra prometida, colocaram obstáculos, falaram dos gigantes, né, e acabaram blasfemando contra a terra prometida. Deus te guiará e lutará por ti, acrescenta aqui Rashi, na Torá escrita onde diz: não temas e nem te apavores. Quando os 10 espiões, né, eles faltaram com o temor, ou seja, a confiança em Deus, e se apavoraram, né, então eles esqueceram desse princípio fundamental aqui que Rashi traz. Qual é o princípio fundamental? Deus te guiará e lutará por ti. Então, nesse inflamar dos 10 espiões que contagiou todo o povo, e todo o povo blasfemar, melhor dizendo, todo o povo entrou numa rebelião contra Moshe, Arão e contra Deus e blasfemaram contra a terra prometida. E nesse sentido veio a consequência das suas rebeliões, que tiveram que vagar pelo deserto mais 38 anos. Então aqui novamente Moshe, ele traz a memória a respeito deste episódio. E dentro desse episódio ele está dizendo novamente: não temas e nem te apavores. Rashi acrescenta: Deus te guiará e lutará por ti, que é o que está implícito dentro de não temas nem te apavores. Por quê? Porque à medida que você não tem medo, aqui o não temas é o sentido de medo, de pavor, né? Não te apavores. Apavorar significa o seguinte: você perdeu toda estabilidade. Quando você se apavora é porque você perdeu toda a confiança. Então, você não tem aonde se apegar, então você entra em pavor. Não tem no que confiar, em quem confiar, não tem no que se apegar e em quem se apegar.
no famoso adágio popular aí, né? Significa que a vaca foi pro brejo. Pronto, acabou. Então, dentro dessa expressão aqui da Torá escrita, não temas nem te apavores, né? Na realidade está implícito essa questão: Deus te guiará e lutará por ti. Então, amados, nesse aspecto aí, vamos, sem sombra de dúvidas, vamos renovar, como diz a mensagem dos nossos sábios, na introdução do nosso 5º livro, Deuteronômio, Devarim, né? Onde nós temos aqui a reparação, a restauração e a renovação do nosso relacionamento com Deus. Então é nesse aspecto aqui que nós precisamos estar focados, justamente por causa do quê? Porque esta questão, reparação, restauração e renovação do nosso relacionamento com Deus, ele está ligado diretamente a Techuvá. Então, nos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, não restam dúvidas, mas são dias em que nós precisamos ter essa certeza. Primeiro, não temas, não tenhas medo, nem te apavores, pois Deus te guiará e lutará por ti. Emuná, confiança, Techuvá, retorno a Deus, para que a nossa emuná seja cada vez mais real, mais forte, e nós possamos atravessar os mares turbulentos da vida, possamos atravessar esse tempo turbulento que nós estamos vivendo, mas a nossa emuná, ela precisa estar presente, porque assim nós estaremos trazendo mais luz, mais Torá, mais presença divina, e estaremos abreviando também, ombro a ombro com os judeus, estaremos abreviando a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Então, vamos em frente. E amanhã, pela graça bendita de Hashem, temos mais pela frente aí. Shalom, shalom. Até amanhã.